Olá pessoal, bem, vocês já me conhecem, mas permita-me me apresentar novamente. Eu sou o Thiago Jesus, professor dos cursos de Logística e de Gestão de Supply Chain, oferecidos e ministrados aqui por nós do INT, cursos e treinamentos de qualificação. Bem, dando continuidade ao nosso processo de ensino e aprendizagem, nosso próximo módulo tem por tema Gestão de Estoques, e abordaremos na aula terceira a função dos estoques. Mas antes de dar início ao nosso conteúdo, eu quero frisar, quero comentar que faremos aqui um paralelo com o que foi abordado no módulo anterior, módulo cujo tema é mercado logístico. Nós abordamos e fomos bem enfáticos na questão sobre a demanda do mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele demanda por profissionais com conhecimentos, habilidades e características específicas. Ou seja, conhecimento remete à teoria, aquilo que você adquire, não só na sala de aula, mas ao longo da tua vida profissional prática. Habilidade remete à prática que você desenvolve no decorrer do desempenho das suas funções, que ambas aliadas resultam nas características, ou seja, te moldam um perfil que é demandado pelo mercado. Então, você perceberá que no decorrer, ao longo do nosso conteúdo, mesclaremos a questão das atividades desempenhadas pelos profissionais de perfil operacional e analítico. Está lembrado? Lembra do módulo anterior? Mercado logístico? Então, existem profissionais com perfil analítico e operacional. Bem, função dos estoques. Qual a função dos estoques? A função dos estoques é muito simples. A função do estoque é regular, nivelar quantidades para atender uma demanda, seja ela para produção quanto para faturamento de venda. Essa é a função do estoque. Para isso que se forma estoque. E a formação do estoque ela tem que contar com uma gestão eficiente e eficaz dessas quantidades estocadas e devidamente alocadas, ou seja, armazenadas em depósitos, em centros de distribuição, em pátios logísticos, em almoxarifados, por exemplo. Dando sequência. Bem, para falarmos de estoques, nós nos referimos a materiais, insumos, suprimentos, produtos. Eis então categorização dos produtos, ou poderíamos falar classificação dos materiais. Enfim, dentre o universo de produtos, materiais, nós podemos categorizá-los ou classificá-los como matéria-prima. Perceba que aqui tem uma fotografia de um ramo de cevada, que no caso aqui está figurando que é uma matéria-prima para esse produto final aqui, ó. Que produto é esse? Tá fácil, né? Um caneco de chopp, ou seja, cerveja. Coloquei figuras aqui que remetem à produção de cerveja para elucidarmos de uma forma mais lúdica, mais eficiente e possamos compreender cada categorização, classificação desse item em específico. Exemplo, já que a cevada, aqui além da cevada nós temos o lúpulo, nós temos o malte e nós temos a água, que são ingredientes que são indispensáveis para comporem esse produto final. Ou seja, matéria-prima, podemos classificar como todo o material indispensável para compor um produto final. Nesse caso aqui, a cerveja, que é composta por água, lúpulo, malte e cevada. E o material acabado? Bem, o material acabado é um material que ele é componente. E se o nome configura-se como acabado, ele sugere que esse material, que esse produto, esse insumo, não sofrerá processo de transformação, diferente da matéria-prima. Aqui na matéria-prima, a cevada, o lúpulo, o malte e a água,
eles serão misturados, eles formarão um outro produto, no caso semi-acabado, o mosto, que ainda não está pronto para o consumo. Mas esse produto final aqui, ó, a cerveja já devidamente pronta, ela deverá ser envasada, ela deverá ser contida dentro de uma embalagem. Tal embalagem, a garrafa. Por isso colocamos aqui a fotografia de uma garrafa, para mostrar que a garrafa é um material acabado, necessário, porém, ele não faz parte do produto final. Por que ele não faz parte do produto final, a garrafa? É muito simples. Você consome o líquido, a cerveja. A garrafa ela serve para embalá-la. Então, a embalagem, por exemplo, é um material acabado, é um produto acabado que faz parte desse processo produtivo. Entretanto, no caso, a embalagem, não só da cerveja, mas entre outros produtos, eles não compõem o produto final, eles não integram o produto final. Diferente de outros produtos acabados, porque eu tenho produtos acabados que não integram o produto final, mas tenho produtos acabados que integram o produto final. Um exemplo muito simples, uma cadeira. Uma cadeira é composta, um produto final, uma cadeira. Vamos dar um exemplo aí, de uma estrutura de ferro, de ferragem, de metal, uma base, um suporte de madeiras, e assento em encosto de madeiras, ou em PVC, por exemplo. Então a gente pode classificar a madeira e o PVC como matéria-prima. São materiais indispensáveis para integrarem o produto final, no caso a cadeira. Imagina uma foto de uma cadeira aqui, imagina a foto aqui de PVC, madeira e ferragem. Esqueci do ferro. Ferro também é matéria-prima, ferragem é uma matéria-prima que fará parte, integrará o produto final, cadeira. Mas nós temos produtos acabados também, que no caso farão agora parte desse produto final, ou seja, integrarão o produto cadeira. Figure comigo, imagine só, um marceneiro, ele se desloca até o almoxarifado e faz a requisição da chapa de madeira, enfim, da placa de madeira, que é matéria-prima. Ele trará consigo aquele material para o seu ambiente de trabalho, para a marcenaria, para então ali a madeira sofrer um processo de beneficiamento, de transformação, de produção, onde ela será cortada, onde ela será moldada e devidamente acabada, vai ser pintada, enfim, vai ser revestida de forma. Ela sofrerá corte, sofrerá transformação, tratamento de acabamento. Da mesma forma, o serralheiro se desloca até o almoxarifado e toma posse dos perfis de ferros que serão levados para o seu ambiente de serralheria, onde serão transformados, onde serão cortados, serão dobrados. Enfim, o serralheiro ele tratará o perfil, depois de cortado, devidamente dobrado, ele terá o trabalho de acabamento, para então, tanto o suporte e os assentos de madeiras, quanto a estrutura de ferro, de ferragem da cadeira, serão conduzidos para um ambiente de montagem final. Aí lá na montagem final, o montador, ele se desloca até o almoxarifado, pede as ferramentas, enfim, outros materiais, e pede também, talvez, aí um rebite e parafuso. Rebite e parafuso. Que servirão para o quê? Unir, fixar a base de madeira e os assentos na estrutura de ferragem. Então perceba que o rebite ou o parafuso, eles fixam a madeira junto à ferragem e fazem parte, isto é, integram o produto final. Diferente desse caso aqui da cerveja, a garrafa, ela não é o produto consumido, não é o produto utilizado, é um produto acabado que é necessário para embalar esse conteúdo, embalar esse líquido, porém o consumidor não a consome, o cliente não a consome. Você não bebe a garrafa, você consome o líquido, a cerveja. Agora, a cadeira, diferente modo, será utilizada com aquele material acabado, integrando ela. Certo? Então essa é diferente.
Essa é a diferença. Bem, já falamos aqui então sobre matéria-prima. Você já sabe que matéria-prima é todo insumo, é todo material indispensável para integrar um produto final. Aqui no caso a cerveja, representando aqui a nossa explicação. A cevada, a água, o malte e o lúpulo são materiais indispensáveis para a composição, para serem integrantes aqui nesse produto final. O material acabado, no caso a garrafa, ela não integra o produto final. Temos exemplo aqui da cadeira, que possui um produto acabado, o rebite e ou o parafuso, que integram um produto final. E agora, o semi-acabado, o que seria? O produto ou material semi-acabado é aquele, como o nome já sugere, semi-acabado, não está pronto para consumo. No caso aqui, o cliente, o consumidor, ele não consome o mosto. Essa figura aqui, ó, essa fotografia é do mosto. Como é que acontece isso? Vamos lá, vamos desenhar um pouquinho. De forma sucinta eu vou descrever um fluxo aqui, de forma bem sucinta, um pouco de um fluxo aqui de fabricação de cerveja. Por exemplo, a cevada, que é uma planta, o lúpulo, que é uma outra planta, o malte e a água serão misturados para a formação do mosto, que antecede a fermentação, que por sua vez dará sequência a um processo de maturação, consequentemente o envasamento para a distribuição até chegar ao consumidor final. Então esse mosto aqui, ó, parte desse processo, ele se traduz, ele se configura, se classifica num produto semi-acabado, porque ele não está pronto ainda para o consumo. Posteriormente, depois da fermentação, da maturação, a evasagem e por fim a distribuição até o consumidor final, onde eu teria aqui o meu produto final. Portanto, o meu produto final aqui nesse caso é todo aquele que está pronto para o consumo, que se assemelha ao produto acabado. No caso aqui a garrafa é um produto final. Ele é composto por suas matérias-primas, nós podemos citar aí o vidro, por exemplo, e ele tem uma finalidade aqui nesse processo de produção, nesse processo fabril da cerveja. No caso, ele não integra esse produto final. Recapitulando, para passarmos adiante, matéria-prima. Todo material indispensável para integrar um produto final. Material ou produto acabado, todo aquele que faz parte ou não do produto final, mas que é necessário de forma secundária. No caso aqui a garrafa serve para embalar, no caso, como que uma embalagem para o líquido da cerveja. O semi-acabado, todo aquele que ainda não está pronto para o consumo. A gente pode até elucidar aqui o nosso exemplo da cadeira, por exemplo, o suporte de madeira, o assento e a estrutura de ferragem, sem estar montados, configuram-se como produtos, materiais semi-acabados. E por fim, a nossa cadeira, ela seria o produto final, está pronta para utilização. Dando sequência. Bem, falaremos sobre os estoques na indústria e no comércio. Mas no comércio falaremos mais à frente. Vamos nos ater à indústria. Quando falamos de indústria, como já passado nas duas aulas anteriores do módulo mercado logístico,
nós estamos falando de um processo de beneficiamento, ou seja, onde ocorre uma transformação. As matérias-primas, elas são extraídas, elas são trazidas para o ambiente fabril, para a indústria, para que então sofra um processo de beneficiamento, de produção, para chegar no produto final, para resultar no produto final. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou traçar uma supply chain. Exemplo, aproveitando o ensejo, falando em supply chain, nós aqui do INT Cursos, treinamentos de qualificação, oferecemos e ministramos o curso de gestão de supply chain, onde abordamos assuntos mais específicos sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos. É interessante você adquirir. Te espero lá. Invista em você, busque conhecimento, e desempenhe as suas habilidades para que o mercado ele possa te perceber e te filtrar. Enfim, falando na cadeia de suprimentos, vou desenhar aqui uma cadeia simples, composta por extração, ou seja, extração da matéria-prima. Vamos dar um exemplo do cimento, por exemplo. Todas as matérias-primas que são necessárias para a fabricação de um cimento é extraído os recursos naturais, da terra, da natureza, e são conduzidas até o beneficiamento. Isto é, o ambiente fabril, onde sofrerão processos de transformações até resultarem no produto final, no caso, o cimento, que por sua vez deverão ser distribuídos por centro de distribuição, por distribuidores, pelo comércio atacadista e ou varejista. Perceba, vou fazer um adendo aqui nessa cadeia, que aonde ocorre a ação de extração, eu me refiro ao primeiro setor da nossa economia. O primeiro setor que movimenta a nossa economia é o setor rural, o setor agrário, ou seja, aonde eu extraio a matéria-prima, aonde eu sondo, aonde eu pesquiso, aonde eu crio animais, gados, aonde eu planto, aonde eu cultivo, para que então eu possa dar sequência nessa cadeia, o fluxo do movimento dos insumos, dos materiais, para o segundo setor, que é o nosso setor industrial, o setor onde esses materiais, essas matérias-primas, ou seja, todo insumo que é extraído na natureza, todo recurso extraído da terra, da natureza, possam sofrer processos de beneficiamento para serem produzidos, para serem fabricados os produtos que serão comercializados aqui no nosso terceiro setor. Então perceba que nesse fluxo, nesse sucinto fluxo dessa cadeia de suprimentos, nós abordamos as atividades desempenhadas aqui no primeiro setor, como a extração. No segundo setor, no industrial, o beneficiamento, a fabricação do cimento, que posteriormente deverá ser distribuído por meio de centro de distribuição, atacado, e o comércio varejista, que deverá atender quem? A necessidade do cliente, evidentemente. Então, eis, de forma bem simplificada, uma cadeia de suprimentos, saindo desde a extração da matéria-prima, aqui no primeiro setor, passando para o segundo setor, onde ocorre a fabricação do cimento, para que então seja distribuído para o cliente final. Falando em cliente, aproveitando aqui o ensejo do cliente, foi abordado muito também na aula anterior, no módulo anterior, sobre a importância do cliente. O cliente, ele de fato,
é o que percebam essa pirâmide invertida. Na aula anterior nós desenhamos, representamos graficamente essa pirâmide com a sua ponta para cima. Lá no topo da sua ponta nós temos o nível estratégico da empresa, certo? Que é composto pela diretoria, pela presidência da empresa, sucedida pelo nível tático, onde está a média gerência, pois lá no nível estratégico está a alta gerência, e no nível tático está a média gerência, que é seguida do nível operacional, que por conseguinte atende a uma outra camada aqui. Essa camada justamente é o cliente, esse consumidor final aqui, que na realidade é quem sustenta toda essa estrutura organizacional, isto é, a estrutura da empresa. Então um profissional que também tem essa percepção, ou seja, é suscetível à questão sobre o cliente, ele é percebido e é filtrado pelo mercado de trabalho, que demanda profissionais que tenham essa percepção, que entendem que o cliente precisa ser atendido de forma efetiva. É necessário você sondar, você pesquisar a necessidade latente ou específica desse cliente e poder gerar uma satisfação. Bem, se o teu cliente está satisfeito com você, está satisfeito com a empresa que você trabalha, com a tua empresa, ele continuará comprando os teus produtos, continuará adquirindo o seu serviço. Eis a razão da importância que tem que se dar a esse cliente. Falaremos também ao longo do percurso desse módulo, certamente sobre cliente, porque o cliente é quem nos sustenta toda essa estrutura. Dando sequência, falemos então sobre os estoques na indústria, ou seja, onde ocorre o processo de fabricação. Bem, se eu estou falando de indústria, estou falando sobre processo de fabricação, eu tenho uma necessidade de consumo para a produção, ou seja, de comprar materiais, insumos que serão conduzidos a uma linha de produção. Para tanto, eu tenho que planejar a produção e a operação, que envolverá também aqui custos, que não será abordado aqui especificamente, será abordado no curso de gestão de supply chain, que remete a levantamento de consumo e quantificação. O planejamento de produção e operação é uma ação desempenhada pelo profissional de perfil analítico. Está lembrado dos profissionais que mencionamos no módulo anterior? Pois bem, planejamento de produção e operação. Inclusive, é uma atividade desempenhada no PCP. Está lembrado, do PCP? Planejamento e controle da produção? Pois bem, a ação de planejar a produção e a operação consiste exatamente em você levantar a quantidade necessária para atender uma demanda produtiva, que por sua vez, depois que essa quantidade é levantada, eu preciso então solicitar a compra. Se eu solicito a compra, eu preciso fazer o quê? No caso agora, essa atividade aqui, de igual modo, é desempenhada por um profissional de cunho, de perfil analítico, porém também de perfil operacional. E esse comprador, esse operador, esse analista, ele tem que fazer o quê? Selecionar os fornecedores de materiais e serviços. E no que consiste essa ação? Bem, consiste em buscar referências de outros clientes sobre aquele fornecedor em específico, quanto à qualidade dos seus produtos, quanto à eficiência na prestação dos seus serviços, antes mesmo de eu pesquisar preço, que é uma outra ação aqui atrelada à solicitação de compra, que a partir do momento que eu levantei o consumo, gerei aqui uma quantidade necessária para atender uma produção, depois que eu requisito a compra,
o comprador efetivamente ele desempenhará essas ações aqui e outras também. Eu coloquei aqui duas, mas existem outras ações. Isso aqui, digamos que sejam as principais e primordiais: a seleção do fornecedor e a cotação do preço. Pois bem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quanto à seleção de fornecedores. Essa seleção de fornecedores ela tem que ser feita de forma bem crítica. Por isso que é um papel mais desempenhado por um perfil analítico. Porque o profissional de perfil analítico é um profissional que tende a propor soluções, e antes de propor soluções, ele é bem crítico, ou seja, ele analisa, como o próprio nome já diz, analista, ele analisa, ele estuda aquele caso, a fim de, nesse caso aqui, obter e escolher realmente os melhores fornecedores para atender uma demanda aqui de produção. Não se atendo só a menores preços, ou menor tempo de lead time, ou melhores condições de pagamento, mas principalmente a qualidade no produto e a eficiência no serviço. Depois dos fornecedores devidamente escolhidos, gera-se o quê? Um cadastro de fornecedor, gera-se uma carteira de fornecedores. E esses fornecedores são, a princípio, as suas opções para buscar aquele material, aquele insumo, aquela matéria-prima que fora levantada a quantidade, por conseguinte, solicitada. Pois bem, então eu parto para uma ação de pesquisa de preços, que significa fazer o contato, entrar em contato com os fornecedores selecionados e escolhidos e coletar os preços, que por conseguinte eu pratico uma ação de negociação desses preços quanto a prazo, condição de pagamento, entrega, certo? Autorização. Essa autorização aqui, no caso, é uma autorização advinda do superior imediato na hierarquia organizacional. Exemplo, vamos voltar aqui no nosso desenho, no nosso rabisco. Eu não escrevi aqui, mas compartilhei com você. Essa camada é o cliente, que é quem sustenta toda essa estrutura organizacional. Digamos que o comprador a nível tático operacional realize aquelas ações de cotação de preço, aqui no caso, está pesquisando o preço. Então ele monta uma tabela, ele monta uma planilha de cotação, um mapa de preço, aonde é composto todos esses dados aqui, os preços dos itens, o preço unitário, o preço total, o preço final a pagar, prazos, condições de pagamento, condições do lead time, o tempo de entrega pelo fornecedor. Ele precisa de autorização antes de efetivar a compra, propriamente dita. Ou seja, ele passa, ele envia, ele reporta esse mapa de cotação para o seu superior hierárquico imediato. No caso aqui, a nível operacional, seria o seu supervisor, o seu gerente, ou a nível tático, seria o seu coordenador, a sua média ou alta gerência, enfim, ao diretor, para que o mesmo possa avaliar essas condições, de igual modo, ele já fez de forma prévia, porque embora ele tenha sua opinião e sua avaliação, quem está acima dele, e se ele depender dessa autorização, se ele não tiver autonomia, porque se ele tiver autonomia, ok. Se ele tem o poder de decisão, se ele tem a tomada de decisão, uma outra ação, e a tomada de decisão geralmente é feita pelo nível estratégico e também pelo nível tático, mais ainda pelo nível estratégico, ou seja, pela alta gestão, pela diretoria, se ele não tiver essa autonomia, ele precisará da devida autorização para efetivar essa compra, a fim de atender essa demanda aqui de produção. Bem, é avaliado essas condições, essas informações, esses dados compostos naquele mapa de preço, naquela planilha de cotação, e devidamente autorizado. Então, ele realiza a ação de efetivar a compra ou adquirir o serviço. Adquirir o serviço efetivar a compra é inteligível, ou seja, faça o entendimento. Ele efetiva a compra, no caso aqui da cerveja, efetivar a compra, material
componentes, de embalagem, de matéria-prima, certo? Mas para adquirir serviço, que serviço seria esse? Digamos que esse equipamento aqui nessa máquina, onde é misturado os ingredientes, ou seja, as matérias-primas que integram esse produto final aqui, a cevada, o lúpulo, o malte e a água, onde eles são misturados para produzir o mosto, o equipamento tem defeito. Surge então a necessidade de manutenção, certo? Pois bem, olhem para cá. Depois da devida seleção de fornecedores, né, porque em termos de serviço, vou frisar um pouco isso aqui. A seleção de fornecedores, no caso agora não dos materiais, mas dos serviços, no caso aqui em específico a manutenção, tem que ser feita obedecendo os mesmos padrões e critérios com os quais se realiza o processo de seleção de fornecedor de materiais. Ou seja, aquele prestador de serviço tem que ser confiável. Seus profissionais, seus funcionários, os técnicos que prestam serviço de manutenção têm que ter uma capacitação ativa, tem que ser habilidosos, enfim, tem que ter características e conhecimentos e habilidades que eu estou demandando agora como empresa, que a minha empresa está demandando, de igual modo, comparando com o mercado de trabalho. Por quê? Existe uma necessidade daquele serviço. Então, para tanto, funciona da mesma forma, mesmo processo realizado. Levanta-se aqui a quantidade de horas, enfim, a quantidade do profissional para ser feita uma requisição aqui, no caso de compra, da aquisição daquele serviço. Mesmo procedimento, cotação dos preços, negociação de prazos e condições de pagamento. No caso aqui não será entrega, será o serviço propriamente dito de manutenção realizado naquele equipamento, onde ocorre ali o beneficiamento e o processo de produção do mosto. No caso ali é um produto semi-acabado, ou seja, não está pronto para consumo. Pois bem, sigamos em frente. Ainda no campo da indústria, ou seja, onde ocorre o processo de fabricação, perceba o seguinte: depois que eu saciei, ou seja, cumpri a minha necessidade de levantamento, de planejamento para o consumo da produção, ou seja, solicitei minha compra e efetivei a minha compra, aí será gerada a necessidade de recebimento e armazenagem para aquela matéria-prima, para aquele insumo, para aquele item. E dentro desse campo de ações que envolve recebimento e armazenagem, nós temos a ação de conferência, atividade de conferência e verificação. Conferência e verificação. São ações, uma atividade desempenhada por um profissional de cunho operacional. Aquele profissional de perfil operacional, geralmente, digamos que efetivamente, ele exerce essas funções. E dentro aqui da ação de conferência e verificação, o que o conferente, o almoxarife, enfim, o profissional responsável em receber aquele item, aquele material, tem de fazer: comparar a nota fiscal com ordem de compra, ou pedido de compra, ou uma outra nomenclatura qualquer, enfim, algum documento que registre essa compra, porque a compra é feita, a efetivação da compra ou aquisição de serviço se concretizou, se realizou. Existe um documento, ou seja físico, ou seja digital, que descreva os itens, o detalhe de cada item, enfim, o nome de cada item, o código de cada item, as dimensões e o quantitativo, a quantidade. Eis a necessidade importantíssima de se comparar nota fiscal com ordem de compra. E características gerais. Aqui, voltando aí da nota fiscal, uma característica geral seria o preço daquele item, ou a quantidade daquele item. Além disso, a gente pode mensurar, a gente pode descrever também
Características gerais como certificações, selos de qualidade. Dá um exemplo. Né? Eu já recebi muitos materiais em obras. Né? Vou dar exemplo de recebimento de cimento. Vamos falar de cimento. Né? Compara a nota fiscal com a ordem de compra, com o pedido de compra. Né? Digamos que esteja tudo ok, certo? Mas ainda tem alguns detalhes a serem conferidos, a serem verificados, que não podem passar em branco. Né? O cimento, devidamente, ele precisa estar certificado a ISO 9001, que comprovará que o fabricante, que aquela marca de cimento, tem a certificação. Muito simples. O selo, né, inscrito na sua embalagem. E se existe a necessidade naquela obra, ou seja, se a empresa, se a construtora exige que aquele produto, independente da marca, tenha aquela certificação, é necessário que o almoxarife, quem está recebendo, faça a devida verificação. E era exatamente o que eu fazia. Né? Verificava a certificação de qualidade naquele cimento. E eu vou abrir um adendo aqui nessa questão das características gerais, quanto à certificação aí da qualidade, né? Falar um pouquinho sobre auditoria. O que é a ação de auditoria? Uma empresa certificadora presta um serviço de auditar a sua empresa, que consiste em conferir, em verificar os seus processos produtivos, por exemplo. Digamos que a tua empresa já tenha aquela certificação específica, como a 9001, por exemplo, a 14001, a OSA 18001, ou a tua empresa possui a certificação de sistema integrado, as 3 certificações. Então, o auditor, ele audita, ou seja, ele confere de período em período o teu processo de atividade, o teu processo de produção, para constatar se você, né, realmente merece continuar com a certificação ou não. Se a auditoria, né, der não conformidade, não se iluda. Você perderá aquele selo de qualidade, aquela certificação. E te será dado um tempo para se programar e se organizar para que a auditoria ela aconteça posteriormente e você possa ter oportunidade de, né, ser reaprovado, né, e continuar com aquela certificação. Dentro lá da seleção de fornecedores, por exemplo, isso conta muito. Se eu estou selecionando fornecedores para me abastecer de cimento, as minhas obras, a minha construtora, por exemplo, o meu setor aqui de suprimentos, de compra, onde eu tenho que ter um profissional de nível, de postura analítica, ele precisa atentar com esse detalhe, dessas características gerais. Estou dando uma, existem outras características. A certificação de qualidade no caso de um produto, o cimento em específico, né? Um outro produto envolvendo o ambiente de construção civil, o tijolo. O tijolo também precisa ter certificação. Digamos que eu, como comprador, tenho a missão de encontrar novos fornecedores de tijolos, novos fabricantes ou distribuidores. Vamos especificar fabricantes, por exemplo. A minha diretoria, o meu nível estratégico, enfim, o nível tático que esteja acima de mim, requer, me solicita e determina que eu desempenhe essa ação, de escolher, de selecionar novos fornecedores. Muitas vezes é necessário que eu vá até a linha fabril desse fornecedor, que eu vá até a empresa desse fornecedor, converse com o comercial, enfim, converse com o profissional ali dirigido, no caso ao cliente, que sou eu, e a empresa, que estou representando a construtora, para que eu possa verificar, para que eu possa constatar se realmente, né, existe qualidade naquele produto, enfim, os processos são feitos, comparando aí a ação do auditor. Não seria o auditor propriamente dito, porque no caso ali eu estou verificando, eu estou avaliando o processo fabril daquela fábrica de tijolo para, né, assumi-lo como parceiro comercial e como meu fornecedor, como um dos meus fornecedores de tijolos, para eu ter mais uma opção na minha carteira
de fornecedor. E se não tiver dentro dos padrões estabelecidos, não adianta. Eu não, mesmo que ele tenha menor lead time, mesmo que ele tenha o melhor preço, mesmo que ele tenha as melhores condições e que ele me forneça melhores formas de pagamento, não adianta. Eu precisarei, a empresa, a construtora precisará daquela certificação. Então não adianta. E talvez não basta só estar lá estampado no quadro de cortiça, por exemplo, ou na parede de uma empresa que ela é certificada. Você tem que verificar nos meios digitais. Recorre à internet e verifica se realmente ela está certificada. Uma outra comparação a isso seria quando você vai tirar aí uma carteira de habilitação, né? Você simplesmente confia na autoescola? Não. Se você quiser, você pode, você deve, e é um ambiente da web, da internet, pegar o CNPJ, né, por exemplo, que é um dado, um registro daquela empresa, daquela autoescola, e verificar se ela está devidamente regulada, registrada, para que você não venha a ser ludibriado, enganado. Então, da mesma forma, você está selecionando o quê? Um prestador de serviço. Imagine aí, no caso, está saindo do ambiente empresa, está indo para a área pessoal, para a tua vida pessoal. Você vai tirar uma habilitação. Então, você é como se fosse comprador. Você está selecionando fornecedores, ou seja, selecionando prestadores de serviço. Você provavelmente fará uma cotação de preço, uma pesquisa de preço na autoescola A, B ou C, para que então você possa negociar os prazos, as condições de pagamento e tudo mais, para que você escolha aquela autoescola onde você efetivamente adquirirá o serviço, ou seja, efetivará a compra. Funciona da mesma forma. Então, exerça essas ações. São ações importantes e que devem ser feitas de forma efetiva. Não de qualquer jeito, mas de forma efetiva, ou seja, que tenha padrões e que gerem resultados, seja eficaz. Continuando aqui o nosso raciocínio, né? Após que eu verifico, exatamente após que eu verifico aqui, comparo nota fiscal com pedido, ordem de compra, me atento aqui quanto às características gerais, por exemplo, quanto a prazo de validade, etc., certificações, selos de qualidade, como do Inmetro, ISO 9001, eu tenho a necessidade de descarregar e movimentar. Ou seja, descarregar está ligado ao transporte. Já a movimentação está ligada à mobilização interna, que falaremos mais adiante. Mas eu falarei um pouco aqui, tá vendo? Distribuição interna. Voltemos aqui. Transporte. Já que estamos aí na construção civil, vamos aproveitar então e seguir com esse exemplo do cimento. Digamos que eu comparei nota fiscal com ordem de compra, outras características, está devidamente selado as embalagens como 9001, enfim, tudo certo. Agora me resta descarregar, ou seja, descer do caminhão, do carreto. Mas aí, como é que eu transporto isso? Como é que eu faço? Na mão? Não. Existem máquinas e equipamentos que nos darão suporte, enfim, nos darão auxílio para conduzir o produto cimento até um local onde ele possa ser acomodado, onde ele possa ser alocado, até o depósito, por exemplo. Lembra que nos módulos anteriores foi falado sobre a diferença entre a administração de estoque e a administração de armazém. Está lembrado? Se lembra, né? Armazém ou armazenagem é o conceito que remete a acondicionamento, acomodação, ou seja, o lugar onde eu tenho que formar estoques. Ora, então, o conceito de estocagem, de estoque, remete à formação quantitativa, remete à quantidade de itens, de insumos, de materiais, de matéria-prima, que deverão atender uma demanda de produção e de venda. Como foi dito no início dessa aula, a função dos estoques é regular, nivelar as quantidades, de modo que essas quantidades possam atender de forma efetiva, ou seja, eficiente e eficaz, uma demanda. Tanto uma demanda de beneficiamento, de produção, quanto uma demanda de faturamento e venda. Certo? Pois bem, então transportarei com a manipuladora. A manipuladora é um equipamento, uma máquina, né?
semelhante a uma retroescavadeira, mas ela possui, né, evidentemente, funções diferentes e características e componentes diferentes. Então ela possui um braço, uma espécie de garfo que adentra ali na lacuna dos pallets e issa, ou seja, levanta o pallet de cimento que conduzirá aquele cimento até o depósito. Então veja que o conceito de armazenagem, né, para aquele produto em específico, significa eu ter o local adequado para guardar, para estocar, formar as quantidades, formar o estoque daquele material, daquele produto, no caso, o cimento. Onde que eu vou deixar o cimento? Vou deixar sobre o chão? Não posso, tem que ser sobre o pallet. Vou deixar o léu? Vou deixar numa área descoberta? Não, a condição ideal é depósito, para que então forme estoques. No caso aqui a palavra almoxarifado, né? O local almoxarifado se enquadra muito bem ao cimento. O almoxarifado é um local um local efetivamente, né, onde existe a convivência de funcionários, de pessoas, existe a movimentação de pessoas, existe o fluxo ali, existe a logística de pessoas. E não existe espaço físico para alocar cimento e outros componentes, outros materiais, por exemplo, como tubulações, né, tanto tubulações de esgoto interna, soldáveis, quanto, né, as tubulações externas, principalmente as externas. Então, se faz necessário em se criar um local onde se possa depositar, onde se possa formar as quantidades de tubulações externas e internas, de rede de esgoto e hidrossanitários, materiais elétricos, talvez parte dos materiais, componentes, possam ser alocados, possam ser acomodados e gerar e formar aqui quantidades dentro de um almoxarifado, mas outros materiais, outros componentes que farão parte do sistema elétrico, devido às suas dimensões ou peso e tudo mais, outras características, deverão ser criados depósitos para serem armazenados esses itens. Por sua vez, formar os estoques, porque a função do estoque é regular, nivelar as quantidades, a fim de atender uma demanda tanto de produção quanto de venda. Certo? Pois bem, depois que eu planejei, levantei a quantidade de itens de consumo, né, quantifiquei, aí solicitei minha compra, enfim, né, pulando aqui a parte da seleção de fornecedores. Partimos do princípio que já temos uma carteira de fornecedores devidamente selecionada. Fazemos a cotação de preço, negociamos prazo, pagamento, entrega, a compra é autorizada, efetivamos a compra. Então, da necessidade de consumo, aqui de compra, para a produção, partimos para uma necessidade de recebimento e armazenagem. A partir de então, esses itens, esses insumos, matéria-primas e tudo mais, são acomodados, se formam estoque, para o quê? Para serem distribuídos. Para serem distribuídos. Então surge uma necessidade de distribuição interna, que significa exatamente alimentar, abastecer uma linha produtiva. Então aquele cimento que outrora fora levantado a quantidade dele, foi feita uma cotação em fornecedores, foi feito negociações, a compra foi autorizada, a compra foi efetivada, aquele cimento ele foi conferido, recebido, descarregado, alocado, se formou estoque para atender a demanda de produção, nesse caso aqui, que tratamos dos estoques na indústria. Então esse produto, o cimento, né, por sua vez é uma matéria-prima, no caso ele se configura como matéria-prima ali no ambiente da obra, né. Lá na fábrica de cimento ele é o produto final, certo? A matéria-prima na fábrica de cimento são minérios, enfim, são recursos naturais, são produtos vindos da natureza que integrarão o produto final, o cimento, certo? Mas o cimento, nesse caso agora, nessa ocasião, na indústria da construção civil, ele está sendo classificado como matéria-prima. Ele fará parte do produto final, que será a edificação, será um apartamento, será a casa. Ok, você já entendeu essa parte. Então, depois que eu formei os meus estoques e devidamente os aloquei, ou seja, os armazenei, eles estão ali para um seguinte propósito: alimentar
uma linha produtiva. Tá, mas para alimentar uma linha produtiva eles têm que ser liberados, né? Aqui, ó. Liberação. Mas essa liberação, essa entrega, essa distribuição interna, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Atenta para essa ação aqui, ó. Registro e cadastro. Isso remete a controle. Se eu falo sobre controle, eu estou falando sobre administração. Ou seja, gestão, gerenciamento. Então, o profissional aqui, ó, que desempenha essas ações de registro e cadastro, está a nível operacional. É aquele profissional de perfil operacional. Esse profissional, ele age como analítico nesse momento. Por quê? Ele desempenha a prática de controle e administração. Isso é um diferencial. Não pode ser feito de qualquer jeito. E como pode ser feito esse controle? No caso aqui, o controle de quê? Administração de quê? Simples, o controle da administração de entrada e saída do item, do insumo, do material, do suprimento. E esse controle pode ser feito desde um formulário físico de papel até o preenchimento de dados no ambiente de software. E tem que ser feito, tem que ser realizado, porque o estoque é um fator gerador de custo. Ora, se o estoque é um fator gerador de custo, eis a necessidade de controlá-lo, de geri-lo, de administrá-lo de forma eficiente, como descrito no módulo anterior. A definição de logística pelo CLN, que é o Conselho de Gestão de Logística, um órgão internacional, que determina, que classifica, que estabelece a logística como um processo de planejamento, de aquisição, de recebimento, de distribuição de materiais, de informações de pessoas de forma efetiva, ou seja, eficiente e eficaz. Então, esse controle, essa administração, ela tem que ser não tão somente eficiente, mas tem que ser eficaz. Tão eficiente e eficaz, adicionou os dois termos, nós caracterizamos o termo efetividade, que é a junção dos dois. Ou seja, profissional que seja efetivo, que possui características de efetividade, também é percebido pelo mercado de trabalho, que demanda por esse profissional, evidentemente é filtrado por esse mercado e tem possibilidade de crescimento e permanência no ramo de atuação. Enfim, já que o estoque, voltando ao nosso raciocínio, é um fator gerador de custo, não é despesa, é custo ligado à produção. Porque o estoque, ou seja, a formação aqui, ó, de quantitativo, lá no almoxarifado, no depósito, que estão lá guardados, esperando o momento de serem distribuídos, a fim de atender aquela demanda de produção. Então, uma distribuição interna. O item, o insumo, vai para o chão de fábrica. No nosso caso, como a gente está falando, no ambiente de construção civil, em específico, a gente está dando o cimento como exemplo, ele integrará o produto final, mas antes disso ele está guardado. Então ele precisa ser distribuído, fluir para o canteiro de obra. Ou seja, você pode comparar o canteiro de obra com o chão de fábrica. Possuem exatamente o mesmo sentido. O canteiro de obra se assemelha a um chão de fábrica. O chão de fábrica é onde acontece o processo de beneficiamento. De igual modo, o canteiro de obra, ou seja, o chão de fábrica, se acontece os processos de transformações, então, os processos de edificação e construtivo. Pois bem, esse controle de entrada e saída, que foi falado, pode ser desde um formulário, né, impresso no papel, até preenchimento de dados no ambiente de software. Vamos elucidar aqui o formulário de papel impresso. Bem, se o estoque é um fator gerador
de custo, faz-se necessário, totalmente necessário, é importantíssimo eu controlar, ou seja, administrar a entrada e a saída desses itens que serão distribuídos de forma a atender a demanda de produção, ou seja, uma distribuição interna. Lembra que falamos da liberação? Ok, estamos no cimento, certo? Lembra do cimento? Não, a gente está falando do cimento ainda. Está no canteiro de obra, está no ambiente de construção civil. Então, esse cimento que outrora fora, né, devidamente conferido, descarregado, acomodado, formou-se o quantitativo, as quantidades alocadas em depósitos, com a finalidade, com o propósito de atender a demanda de produção. Enfim, deverão ser distribuídos internamente. Porém, não pode e não deve ser de qualquer jeito. Para tanto, eu tenho que controlar entrada e saída. Que você já me ouviu falar, que pode ser desde um controle realizado num formulário de papel impresso até preenchimento de dados num ambiente de software, para se realizar o efetivo e correto, né, controle e registro. Pois bem, dá um exemplo, né? Saindo um pouquinho agora do cimento, vamos para piso cerâmico. Eu, como almoxarife, enfim, como comprador e como profissional de suprimentos, enfim, eu me lembro que teve em obra que eu fazia o seguinte, né? Já existia ali o procedimento padrão, correto, existia o formulário, que é muito simples. Exemplo, esse formulário que eu me lembro tinha nesse formulário a descrição do item, né, o código dele, se for o caso, a quantidade e a unidade de medida. O piso, ele é geralmente medido em metros quadrados, mas para efeito de distribuição interna, para efeito de compra é metro quadrado, né, lá no levantamento de compra. Aqui nesse planejamento é feito em metro quadrado. Evidentemente, depois é transferido, né, ou seja, é recalculado, é feita a devida proporção de metro quadrado para quantitativo de caixa. Porque para nível de planejamento vai ser metro quadrado. Faz a transferência de cálculo para a quantidade de caixa, a fim de ser efetivada a compra aqui em quantidade de caixas equivalentes à metragem quadrada levantada no planejamento e controle da produção. No caso do canteiro de obra, é a engenharia. Na fábrica, é o planejamento e controle de produção, que é a engenharia. Enfim, nessa etapa aqui, a distribuição interna é feita por unidade de caixa, né, geralmente. Então, descrição, piso cerâmico, tanto por tanto, modelo tal, tipo tal, cor tal, quantidade, tantas unidades de caixa. Ok. E essa quantidade, ela é destinada. Essa destinação, para onde que vai? Né? O profissional, o assentador de piso, ele se desloca até o almoxarifado, de igual modo lá o marceneiro e o serralheiro, exemplificado anteriormente. Então ele se desloca até o almoxarifado e, né, pede lá o seu material, será liberado e ele tem uma destinação. Vai ser para onde esse material? Onde você o aplicará, utilizará? O apartamento 202 e 203 do bloco 23. Pronto. Registra devidamente aquele formulário de controle de entrada simples e saída daquele item. Porque o estoque é um fator gerador de custo. Aproveitando o ensejo, falando sobre custos, né, quero lembrar você que nós do INT oferecemos e ministramos o curso de gestão de supply chain, né, curso qual nós enfatizamos, abordamos de forma bem específica a questão da gestão dos custos. Te espero lá. Voltando aqui ao nosso raciocínio. Ok, então liberei aqui para alimentar a linha de produção, devidamente estou controlando a entrada e a saída, estou registrando a destinação. Tem um campo lá que se preenche o nome do funcionário também, assinatura, né, na maioria dos casos, para se respaldar realmente de que aquele item foi destinado, foi distribuído
para determinado fim, para atender aquela demanda do apartamento 202, 203, do bloco 23, certo? Entretanto, esse funcionário, esse assentador de piso que se deslocou até o almoxarifado, ele precisa de uma ordem de produção ou uma ordem de serviço, enfim, uma outra nomenclatura, uma outra titulação ali no documento, mas que configura o quê? Um registro que fora feito através de cálculo, de levantamento, de igual modo, né, aqui no planejamento da produção, né, quando se levanta o quantitativo para comprar ainda, para se formar os estoques e tal, aqui no caso, com o material já estocado, pronto para ser liberado ali internamente, é feito também através da engenharia, enfim, através do planejamento e produção, ali da produção, o quantitativo necessário para atender o apartamento 202 em metragem quadrada, que é transferido para a quantidade de caixa, para atender a demanda de produção do apartamento 202 e 203 no bloco 23, onde lugar no qual o assentador de piso efetuará ali as suas atividades e assentará aquele piso naquele apartamento. Então, se na ordem de serviço, ou produção, ou documento qualquer que seja, de posse aqui do almoxarife, não bate, ou seja, não confere com a quantidade que o próprio operador está pedindo, então existe alguma coisa de errado. Eis a questão aqui de estabelecer um controle. Lembrando, porque o estoque é um fator gerador de custo. Então, outra ação muito importante é você, né, praticar efetivamente a comparação, no caso esse profissional aqui, ó, que atua essas ações, está a nível operacional, mas que tem um cunho analítico, porque ele tem que controlar, administrar, ele tem que gerir, porque o estoque é um fator gerador de custo. A ordem de produção, a ordem de serviço, ou será útil para realizar um adequado, um efetivo controle da entrada e saída, no caso ali do piso cerâmico, certo? Então, vamos dar continuidade. Bem, saindo agora do ambiente industrial, né? Voltemos a nossa atenção agora ao ambiente comercial. Falamos de estoques na indústria, ou seja, onde ocorre um processo de beneficiamento, de produção. Agora falaremos sobre os estoques no comércio. Aqui eu dei exemplo de, escrevi sendo distribuições, atacado e varejo, mas existem outros tipos de comércio também que tem a função de distribuir para o cliente final, como lá na cadeia de suprimentos. Vamos voltar lá. Aqui no meu rabisco, aqui no nosso desenho, né? Nessa cadeia de suprimentos aqui. Veja que aqui se posiciona o primeiro setor, onde se extrai, onde se cultiva, onde se planta, onde se cria, né? O segundo setor, industrial. E agora a gente está falando de onde acontece a transformação. E o terceiro setor, que é o terceiro setor. Aqui eu coloquei só o CD, que significa sem distribuição, mas envolve todo o comércio atacadista e varejista e todo aquele que tem a função de sortir, ou seja, distribuir, abastecer, suprir o cliente final, que compra os produtos acabados e os produtos finais, certo? Voltemos então ao nosso raciocínio, lá no comércio. Veja bem, a necessidade se assemelha ao ambiente industrial, mas a necessidade aqui não é para consumo da produção, não é para alimentar uma produção, até mesmo porque não existe produção, não existe processo de beneficiamento. Aqui a gente está no terceiro setor da economia. E no terceiro setor da economia existe o produto final, o produto acabado, pronto para ser vendido, ser entregue, abastecer uma demanda latente ou específica do cliente final, do consumidor final, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Enfim, a necessidade aqui vai ser para aquisição
Ou seja, aquisição é compra, mesma coisa, certo? Mesmo sentido. É aquisição para atender uma demanda. No caso, essa demanda aqui é a demanda de venda. E essa demanda de venda, evidentemente, né, ela se configura pelo desejo do consumidor de comprar, de adquirir aquele produto. Agora a gente não está falando de insumo, né, a gente até fala de insumo em certas ocasiões. A gente não está falando de matéria-prima, por exemplo. Em certas ocasiões também não de material acabado. Eu posso, por exemplo, voltando lá na nossa cadeira, eu posso comprar suportes de madeiras já de um distribuidor, de um atacadista. E eu só montar. Eu posso comprar estrutura já pronta. Um prestador, um serralheiro presta o serviço para mim e eu só montar a cadeira. Ok, aí eu vou estar adquirindo, no caso, um material semi-acabado para mim. Mas no caso, para quem está vendendo, já é um produto acabado. Como na situação do cimento. Para o fabricante, o cimento é o produto final. A matéria-prima para ele é os minérios, os recursos extraídos da natureza. Agora, para a construtora, o cimento vai ser um produto final. Bem, com essa ideia, né, o mercado, no que tange aqui o terceiro setor, varejo, atacado, centros de distribuição, toda a rede de distribuição, configuração de comércio, serviço, trata geralmente com produto acabado, produto final para distribuir para o cliente final. Pois bem, então eu tenho necessidade de adquirir para atender uma demanda de faturamento, de venda, de consumo do cliente final. Tenho que planejar agora não a produção, tenho que planejar a reposição. Eu planejo a reposição de itens e planejo também o atendimento. Porque não adianta nada eu ter os itens disponíveis, expostos numa gôndola, por exemplo, ou numa vitrine, e não ter o devido atendimento ao meu cliente. Lembra lá do cliente? Da importância do cliente? Então, esse atendimento traduz-se no suporte, na assistência adequada e efetiva tem que se dar ao cliente, em ouvir a sua necessidade, em detectar o seu problema, de forma que ele possa se sentir satisfeito, porque o cliente é a base que sustenta toda estrutura organizacional, como figurada aqui no meu rabisco, certo? Aqui, ó, a cadeia hierárquica. Aqui está o nível estratégico, viramos a pirâmide, ó, invertemos a pirâmide. O nível estratégico está aqui, nível tático, operacional, e a nova camada que representa exatamente o cliente nessa estrutura aqui, nesse organograma hierárquico. Representa o cliente norteando aqui todas as ações que serão realizadas aqui de planejamento, de operação e tudo mais. E falando em realizamento de ações, é o que a gente está tratando o tempo todo, de ações, de movimentos. Lembre que logística é movimento, né? Logística é o fluxo, é um processo. O processo é um conjunto de ações. Ora, então estamos falando de ações o tempo todo. Então é ação o tempo todo, meu amigo e minha amiga. É trabalho duro, né? Mas que é recompensado. Esses trabalhos, essas ações têm que serem feitos de forma efetiva, ou seja, com uma eficiência padrão para que se atinja uma eficácia, o resultado esperado. O resultado de toda empresa que se espera é o lucro, né? Nunca o prejuízo, mas sim o lucro. Para obter o lucro é preciso de profissionais capacitados e habilitados. É o que você está fazendo, se habilitando, se inteirando de conhecimento para você praticar lá no teu posto de trabalho. Enfim, sigamos aqui no nosso raciocínio. Aquisição para atender uma demanda de venda e faturamento. Vou planejar então a reposição e o atendimento ao meu cliente. Reposição de itens. Então eu tenho que levantar a quantidade para formar estoques. Levantamento para formação dos estoques. De qual modo lá no ambiente industrial. Agora no ambiente comercial funciona no mesmo sentido. Eu vou levantar a quantidade para formar estoques. Então eu tenho um estoque que está formado no depósito para atender a minha prateleira, por exemplo, lá no ramo de mercados,
segmento alimentício, né? Existem as gôndolas, pontas de gôndolas, ilhas e tudo mais, prateleiros, que são repostas o tempo inteiro. A reposição existe. No caso do movimento interno, né? De igual modo, o movimento interno do material na indústria, né? Esse movimento interno aqui é do produto acabado, do produto final, entre depósito e gôndola, entre depósito e prateleira, porque lá na gôndola ele está exposto ao cliente, ao consumidor final, que tomará posse dele e vai adquirir e comprará aquele item, aquele produto, né? Para tanto, então, trata-se de quantificação. Essa ação aqui, ela pode ser realizada tanto pelo nível operacional, ou melhor, a questão do planejamento é realmente feita pelo nível analítico, mas a questão aqui da quantificação e do levantamento, né, da detecção da quantidade a ser necessária para atender aquela demanda, pode ser feita e é feita também pelo nível operacional, mas o planejamento é aquele profissional de nível analítico que desempenha uma função de planejar a quantidade adequada para atender aquela demanda. Pois bem, já que eu levantei então o consumo, né, para formar aqui o meu estoque, no caso não o consumo, né, mas a quantidade para ser adquirida. Próxima etapa aqui desse processo é a requisição de compra, que deve ser feita tanto pelo profissional de cunho operacional quanto analítico. E funciona da mesma forma. No caso aqui, o profissional comprador, que é o profissional dos suprimentos, o analista de suprimentos, o analista de compras, enfim, seja a nomenclatura que tiver, e sua gerência, principalmente, realizam a seleção dos fornecedores, agora, de produtos e serviços. Então, a seleção se pauta em critérios e parâmetros, que consiste no quê? Em escolher fornecedores que assegurem a qualidade no produto e no serviço prestado. Então, se for necessário, visitar o cliente não fornecedor, se relacionar com ele, buscar referências de outros clientes, de modo que você possa formar a tua carteira de fornecedores. Quando você forma uma carteira de fornecedores, você cria possibilidades de fornecimento. E você tem e deve criar possibilidades variadas de fornecimento. Ou seja, de um mesmo produto, mais de um fornecedor. Porque se esse fornecedor, porventura, falhar ou houver algum tipo de restrição, ruptura, existe o outro para te atender. Com aquele mesmo item, enfim, daquela mesma qualidade, daquele mesmo modelo, marca que seja, para que você forme estoques. Porque se você não forma os estoques, né, não existe quantidade ali para atender uma demanda de venda, provavelmente, ou podemos dizer com certeza, faltará aquele produto na gôndola para atender o cliente. Aconteceu isso comigo, não vou citar o nome, né, do estabelecimento, mas sou um consumidor ativo lá, sou um cliente, né, regular, digamos assim, né, ou seja, aquele cliente mais próximo da fidelidade. Vou sempre lá naquele estabelecimento lá onde eu trabalho e procuro determinado item, sempre compro. Outro dia eu fui buscar, aí fui até o gerente, cadê o produto tal? Né? Ele falou assim, nosso estoque acabou, o fornecedor não entregou, ia entregar, e demorou, e o lead time, não sei o quê. E eu comecei ali a conversar com ele, né? Comecei a conversar termos logísticos e tal. Aí ele percebeu, né? Começou até a me deu um pouco de conversa ali. Ele se inteirou do assunto. Ou seja, é má administração, mau controle. Viu? Tem que se controlar, tem que se administrar. Então tem que ter possibilidade de fornecimentos, de sortimentos. Eu tenho que ter. E a ação aqui de escolher o fornecedor é o que vai te possibilitar a ter essa variedade de fornecedor para te sortir, para te suprir. Né? Então, modelo, padrão, eficiência. Selecionar o fornecedor para que você tenha um resultado eficaz e não ficar na mão. De ter o produto lá na gôndola, né, tratando de comércio. Cheguei lá, infelizmente não tinha o produto. Aí, sei lá, voltei daqui alguns dias, 2, não sei, tinha lá o produto. Mas naquele período naqueles 2 dias que seja, o período que ele ficou sem um produto, não só eu procurei, mas outros clientes também procuraram aquele produto.
E o que aconteceu? Eles não encontraram. Resultado inesperado. Olha a ineficácia aí. Se é o resultado inesperado, ou seja, inesperado, isto é, a ineficácia, estou perdendo venda. E eu não estou, então, atendendo uma demanda. Por isso que eu tenho que planejar essa aquisição. Seguindo aqui o nosso raciocínio, mesmo modo lá na indústria, aqui no comércio, cotação de preço, fazer as cotações com meus fornecedores. Tem lá um estabelecimento comercial, mercearia, enfim, uma doceria, uma fabriqueta de bolo, que seja, algo que eu estou ali de frente, como atacado ou varejo, atendendo o cliente final, pessoa física e jurídica, né? Eu preciso me abastecer e formar meus estoques. Tenho que ter os depósitos para alocar os meus produtos e ficar equilibrando estoque de depósito até a gôndola, depósito até vitrine, para os consumidores adentrarem no meu estabelecimento e comprarem à vontade e eu poder atender essa demanda de venda. E não deixar faltar aquele item, principalmente os mais procurados, aquele que tem um alto giro. Não posso deixar faltar na minha loja. Tenho que gerar, tenho que formar estoque, certo? Então, farei aqui minha cotação de preço. Fornecedor A, B, C, D, E. Negociarei prazos, condições de pagamento, entrega. No caso ali o comprador, mesma forma. Se ele não tiver autonomia, ele precisará de autorização. De igual modo lá na indústria. Então o gerente dele, o supervisor, o chefe, enfim, quem está acima dele na cadeia hierárquica, fará essa avaliação também aqui, ó, desses dados aqui, quanto a prazo, pagamento, forma de pagamento, o lead time, ou seja, que é o tempo de entrega entre o fornecedor, a saída do material do fornecedor até a chegada no teu depósito, no teu almoxarifado, enfim. E devidamente autorizado, ele faz o quê? Mesma coisa que lá na indústria. Efetiva a compra daquelas quantidades dos itens, seja eles quais forem, para então, né? Eu deixei de falar de serviço, né? Vou falar então, eu já ia seguir para o próximo slide, mas eu olhei serviço ali, não posso deixar de falar de serviço, né? Falar um pouquinho aqui de serviço, né? Então vamos dar uma atenção para o serviço. Edificação de compra, já vou seguir para o outro slide, para a próxima etapa. A aquisição de serviço, aqui a gente fala de seleção de fornecedor de produto, ok? E tem a seleção de prestador de serviço. Se existe a seleção de prestador de serviço, existe cotação de preços de serviços. E existe, então, a aquisição do serviço. Propriamente dito. Exemplo, no serviço, no ramo alimentício, a entrega, ou seja, o transporte. Então, digamos que, além dos meus fornecedores, eu também tenha contratos e faça contratos com transportadoras. Tenho que checar, tenho que verificar, tenho que avaliar, né, tanto a nível tático como estratégico, aqueles meus propensos parceiros comerciais, como prestador de serviços de transporte. O cara não pode me deixar na mão. A empresa tem que atender a minha necessidade, a minha demanda. Então é de suma importância, de igual modo aqui aos produtos, também atender para o serviço. Um deles, no caso, é o transporte, a entrega. No caso das transportadoras, eu ter possibilidades de prestadores, de transportadoras, para atender a minha necessidade e que eu possa ter o meu item, o meu produto dentro da minha loja. Correto? Sigamos então. Continuando com os estoques no comércio, né, em distribuidores, a nível de atacado e varejo. Estamos no terceiro setor da economia. Depois que eu saciei, depois que eu cumpri aqui a minha necessidade de compra, olha lá, efetivei minha compra. De igual modo lá na indústria, eu tenho a necessidade de receber e armazenar. Mesma prática, mesmas condições, mesmos parâmetros. Conferir e verificar. Ou seja, comparar nota fiscal
com o pedido, com a ordem de compra, comparar o preço, a quantidade, a descrição do item, se existe frete ou não, imposto A, B ou C, o número da codificação, enfim, o prazo de validade aqui nas características gerais do produto, N características e dados que eu tenho que verificar entre a nota fiscal e o pedido de compra. E no produto em si, como a gente deu o exemplo do cimento lá na indústria, tinha que verificar a certificação aqui. Se tratando de alimentos, por exemplo, a gente está falando aí um pouco mais de... Está falando, né, de mercado de alimentos, no ramo alimentício. Um fator aí importantíssimo e primordial no segmento alimentício, a validade daquele produto, né, daquele bem de consumo. Então, uma característica geral desse produto de suma importância tem que ser verificada, tem que ser conferida antes do descarregamento, porque depois que você assina a nota fiscal, né, e recebe no caso do produto, aí você está certificando que você fez a devida conferência e verificação. Então, de fato, é necessário fazer uma verificação, uma conferência de forma coesa, de forma concisa, de uma forma adequada, ou seja, efetiva, para que então eu possa agora efetuar o descarregamento e a movimentação. Mesmo conceito, mesma prática mencionada lá no ramo industrial. Transporte. A manipuladora levantou o pallet, conduziu os pallets de cimento até os depósitos, que é a mesma coisa, né? A empilhadeira, por exemplo, qualquer outro equipamento, na movimentação logística, auxilia os homens a movimentar grandes cargas. Então, a empilhadeira fará o translado, né, daquele pallet, daqueles produtos, daquela quantidade de produtos, para um depósito, por exemplo, ou para um almoxarifado que seja. Geralmente vai ser o depósito, o alimento vai ser levado para o depósito e lá ele será acondicionado, ele será acomodado, é o local de armazenagem dele, para que se forme os estoques. Formei estoques para atender minha demanda de venda. Então, eu formo estoques lá no depósito. Para que então, formei os estoques no depósito. Lembra? Armazenagem remete a local, a condições de se guardar, de se depositar aquele material ou aquele produto. Tem condições específicas. Lá no cimento tem que estar dentro do depósito, em cima de pallet, área coberta, longe de intempéries, ou seja, se eu deixo ele exposto, ele fica suscetível a intempéries. Então ele está propenso ao quê? Estragar, está propenso ao perder aquele material. Então, se eu perco aquele material, estou gerando custo, né? E o estoque é um fator gerador de custo. Então, eis a questão aí da administração, da ação analítica aí do profissional, não só operacional. Enfim, voltando aqui para o nosso terceiro setor, voltando para o comércio, para o alimento, mesma forma, os alimentos, né, eles precisam ser alocados em locais, em condições específicas. Exemplo, né, carnes, bovinas, enfim, de aves, precisam ser alocadas, ou seja, precisam ser armazenadas em ambientes refrigerados. Então, a questão ambiente refrigerado é um detalhe, é uma condição para se armazenar, para se depositar e formar quantidades, ou seja, formar estoques de carne, para atender, então, uma demanda interna, digamos assim, a necessidade de reposição de produtos. Quando falamos de reposição de produtos, falamos dessas ações, como monitorar o giro, sortir, posteriormente o novo pedido de compra. Sigamos a sequência. Monitoramento de giro. Giro
refere-se à saída daquele produto. Comparando, fazendo um paralelo com a área industrial, a questão do controle de saída, né, do formulário que eu falei sobre o piso cerâmico, que foi para o apartamento 202, 203, lá no Bagulho 3, aqui funciona da mesma forma. Tem que efetuar o controle de saída. Então, através de formulários e até o preenchimento de dados no ambiente de software, mesma coisa. Né? É tomar nota, ou seja, no caso ali, o conferente geralmente é o profissional, a nomenclatura do profissional que recebe. Mas o conferente também e outras nomenclaturas profissionais, seja ela qual for, refere-se àquele colaborador que é responsável pelo depósito, pelo estoque no depósito. E esse conferente, ele, né, formou os estoques ali, junto com a sua equipe, e aquele estoque está preparado para abastecer, para atender uma demanda interna. Aqui no caso é transpor o produto do depósito para a gôndola, por exemplo, lá no mercado. Então esse controle de saída ele tem que ser realizado de forma efetiva. Para tanto, eu tenho que, se eu controlo a saída desse item, desse produto, eu tenho que notificar o abastecimento. A partir do momento que o produto ele sai do meu depósito para abastecer a gôndola, existe a necessidade de repor, né, aquele item. Então, conforme também a saída dele lá na gôndola, porque saiu na gôndola, sai do depósito, sai da gôndola, sai do depósito. Então, chega uma hora que eu tenho que estabelecer um equilíbrio. Então, chegará a hora do novo pedido, certo? Então, eu tenho que notificar esse abastecimento. Isso aqui, ó, é um conjunto de ações realizado por um operador, um profissional de nível operacional, que consiste em monitorar, acompanhar o giro do produto, né? O giro do produto ele está relacionado à venda, propriamente dita, a saída daquele produto na gôndola. E aquele produto, quando sai da gôndola, ele sai do depósito para preencher a gôndola, para ser reposto lá na gôndola e atender o cliente que procura, que demanda por aquele produto. Então, notifico o abastecimento. Ou melhor, notifico para o abastecimento. Se assemelha aí digamos assim, uma pré-requisição de compra, uma pré-solicitação de compra. Para tanto, o sortimento. A gente está falando aqui de abastecer, ou seja, alimentar a gôndola, né? Transpor o depósito para a gôndola, para que o produto esteja exposto, devidamente disponível ao consumidor, ao cliente final, que busca, que demanda por aquele produto e adquirirá, comprará aquele produto. Eis a questão de sortir. O que é sortir? Fornecer, suprir. E você se lembra que a função do estoque é regular quantidades, a fim de atender uma demanda de produção ou de venda. Regular os estoques. Então, o ato dele notificar para abastecer, né, a notificação para abastecimento, ele resultará nesse efeito aqui, ó. É a causa desse efeito. Então, notifico para abastecer. Tomo nota. Como que uma pré-requisição, ou já uma requisição propriamente dita, para que eu resulte posteriormente em regular os estoques, ou seja, no equilíbrio dos estoques, porque eu preciso abastecer as seções, a seção de perfumaria, a seção de material de limpeza, a seção de cereais, a seção de bebidas. Então eu equilibro, eu vou regulando o estoque, sortindo, ou seja, fornecendo para as seções distintas, perfumaria, limpeza, etc, cereais e tudo mais. E o meu depósito, como eu disse, vou controlando a saída, ele vai ficando vazio. Então eu preciso notificar para que surja então um novo pedido de compra. Porque esse pedido de compra aqui, ó, é o que efetivamente contribuirá para o equilíbrio do meu estoque.
de forma que seja efetiva, né? De igual modo determinado pelo CLM, né? O Conselho de Gestão de Logística, um órgão internacional, certo? Se eu tenho que regular o meu estoque, se eu tenho que equilibrar o meu estoque para não faltar, então eu preciso ter uma ação, uma prática analítica. Veja bem, eu disse a você que esse conjunto de ações aqui é exercido por profissionais de cunho, de nível operacional, de perfil operacional. O sortimento também. Trata-se, no caso aí do mercado, o conferente, o responsável pelo depósito. Ele recebe, ele geralmente controla o estoque no depósito e faz o controle de saída do depósito para a gôndola. Ele tem que ter um diferencial. Esse diferencial resume-se na ação analítica. A questão de mente. Questão de mente do profissional. É você estar atento para aquilo que o mercado de trabalho demanda de um profissional. Para que você, então, a partir do momento que você for inserido naquele mercado, possa permanecer e, evidentemente, ter oportunidade de crescimento. Correto? Um adendo aí nesse aspecto, sobre a demanda do mercado de trabalho. Voltando aqui ao nosso raciocínio, então minha intenção meu objetivo, meu propósito, é regular os estoques. Começo aqui, com essa ação, com essa causa, que aliada a esta outra ação aqui, essa outra causa, resultará no meu efeito equilíbrio de estoques, porque eu tenho que abastecer seções. Então, aqui no pedido de compra, que se configura no novo ciclo, antes o comprador, no caso, ele tem que detectar uma necessidade. Ele detecta uma necessidade de compra, porque provavelmente ou certamente o profissional que age aqui, que já é um profissional de perfil analítico, ele não se encontra aqui fisicamente. Então aqui é notificado para abastecimento. Aqui ele realizará a compra efetivamente? Sim, mas antes disso ele tem que detectar a necessidade de compra. Mas depois então fazer cotações e tudo mais, depois da devida autorização, efetivar a compra. Então, se eu tenho que efetivar a compra, eu tenho que replanejar. Então é um novo planejamento. Observe que é algo cíclico, é uma ação cíclica. Então, se é um ciclo, se repetirá novamente, e assim sucessivamente. Planejarei venda, planejarei compra, levantarei quantidade de material a ser consumido, levantarei quantidade de produtos a ser adquiridos para repor produtos, para atender uma demanda. Perceba que a logística está diretamente ligada à satisfação do cliente. Ela está diretamente ligada a atender ao cliente. Porque a logística é movimento. Então, se eu entrego ao meu cliente o meu produto no tempo proposto, no tempo prometido, ofereço a condição que eu acordei com ele, certamente ele se sentirá satisfeito e continuará adquirindo meu serviço, comprando meu produto. E, consequentemente, contribuirá com outros clientes dentro da minha camada, dentro da minha cadeia, dentro da minha carteira de clientes, segurar o meu negócio. Ou seja, em termos mais técnicos, sustentar a estrutura organizacional. Sustentar a minha empresa, sustentar a empresa que você trabalha. Dê a devida importância ao cliente. Perceba os diferenciais que o mercado está exigindo para que você se mantenha no mercado, ou se você ainda não for inserido, se insira nele para então permanecer e, evidentemente, ter oportunidade de crescimento. Bem, seguindo aqui a nossa lógica, encerramos sobre os estoques lá na indústria e no comércio, mas continuando falando sobre agora a interferência dos estoques, os lucros da empresa. Lembra-se que o estoque é um fator
gerador de custo. Fator que gera custo. Vamos lá. Já que eu estou dizendo que o estoque é um fator gerador de custo, que ele interfere no lucro da minha empresa, a gente precisa definir o que é lucro. O que é lucro? Não, lucro por definição sucinta é a diferença entre as vendas e o gasto. Tudo que você vende, ou seja, tudo que é faturado, se traduz em receita. Tudo que foi faturado, foi vendido, foi entregue, enfim, será revertido, né, mediante a pagamento em dinheiro que entra para a tua empresa. Isso nós chamamos de receita, lá na contabilidade. Então essas receitas, dinheiro que entra na tua empresa, não é o teu lucro, porque você tem gastos, certo? E os gastos são custos e despesas. Qual a diferença entre um e outro? O custo é o seguinte, meu amigo. O custo, aqui ó, eu dei exemplo de custo de aquisição para a formação de estoques e custos para a manutenção desses estoques. Então perceba que o custo está diretamente ligado à produção, à fabricação. Ou no caso do comércio, onde não há produção, onde não há fabricação, o custo está diretamente ligado à operação em si. E a despesa não. A despesa, eu não coloquei aqui, mas a despesa ela é, né, todo gasto que não está diretamente inserida na produção, está diretamente ligada à prática produtiva. Exemplo, a conta de luz no estabelecimento, a energia necessária para se funcionar uma fábrica, o aluguel lá do depósito, o aluguel do galpão, o aluguel da loja, ou no caso a prestação, se for uma modalidade de financiamento, de aquisição, contas como gás, enfim, certas manutenções, salários do pessoal de administrativo, contratos, enfim, uma gama de gastos se configuram despesas, salários de administradores, gerentes, que não estão diretamente ligados à produção em si ou à operação. Agora o custo não, o conceito de custo é todo gasto ligado diretamente ao processo, à cadeia produtiva ou processo operacional, certo? Aqui, na definição de lucro, você já sabe que é a diferença entre o que foi faturado, vendido, e o que foi aqui gasto, despesas e custos. A formação de estoques gera um custo, ok? Isso já foi bem enfático. Entretanto, em contraponto ao fator gerador aqui de custo, o estoque, ao mesmo tempo que é um fator gerador de custo, ele se traduz em ativos. E lá na contabilidade, esses ativos financeiros remetem ao item que possui valor, ou seja, semelhante ao patrimônio. É algo que possui um valor monetário, um valor financeiro, que está dentro da empresa. Os gastos, já falei para vocês, né, sobre a questão da diferença entre os custos e a despesa. Custo, ligado direto à produção ou operação. Despesa, não está ligado direto à produção ou operação. Exemplo de custo. Tem o custo de aquisição para a formação de estoque. Então, é o custo de compra. Para eu comprar matéria-prima, para eu comprar um insumo ou produto acabado que seja, eu me disponho e me desprendo de finanças, de valores monetários. Então é o gasto, custo. Eu pagarei pelo serviço de manutenção da máquina que faz a mistura da água, do lúpulo, do malte e da cevada para formar ali, produzir o mosto. Aquela máquina, o serviço naquela máquina é um custo, porque a máquina está totalmente ligada à produção da cerveja. Agora, a energia, a luz, o salário do administrador não estão, o aluguel do galpão não está diretamente ligado à produção. Eles são secundários, são de apoio. Correto? Custos para a manutenção dos estoques. Esse custo aqui de manutenção dos estoques, eu até falei um pouco de custo lá no módulo anterior e frisei que no nosso curso de gestão de supply chain, oferecido e ministrado por nós aqui do INT Cursos e Treinamentos de Qualificação,
Nós enfatizamos, enfim, explicamos de forma bem específica a questão da gestão dos custos. Mas foi falado também a questão desse custo de manutenção. O que é o custo de manutenção do estoque? É o custo para movimentar o item, movimentar o insumo. É o custo para armazenar aquele insumo. Então, o custo de movimentação ou de manutenção do estoque é o custo de movimentação daquele estoque, é o custo de carregamento, é o custo de armazenagem daqueles itens, daqueles insumos, e que evidentemente estão diretamente ligados a uma cadeia produtiva. Para tanto, como o desejo, enfim, o objetivo, a meta, o alvo de qualquer empresa é o lucro, e eu tenho que gerenciar, eu tenho que praticar, operacionalizar, planejar de forma eficiente, para que eu então gere, para que eu produza uma eficácia. E eficácia significa resultado, resultado esperado. No caso aqui do lucro, é o resultado financeiro. O resultado financeiro é feito, é adquirido através de uma gestão efetiva. Aproveitando o ensejo aqui de efetiva, falando mais uma vez, já falei nessa aula, do Conselho de Gestão de Logística, um órgão internacional, que foi mencionado no primeiro módulo. Ele define a logística como um processo de planejamento, aquisição, recebimento, movimentação, transporte de informações, de materiais, de pessoas, de forma efetiva, ou seja, eficiência mais eficácia, a fim de atender uma demanda. Enfim, eu preciso então gerir de forma efetiva, preciso administrar de forma efetiva, para que eu consiga o que eu mensurei aqui em slides anteriores. Está vendo? Estoque equilibrado é igual a redução de gastos. Voltemos aqui, Em regular estoques. O seguinte, eu controlo a saída. Se eu estou controlando a saída, é porque existe uma necessidade de abastecer seções. Se eu abasteço seções, eu fico em falta no depósito. Então eu notifico para abastecer, com o propósito de regular estoques posteriormente. Para regular estoque efetivamente, de forma concreta, eu preciso comprar novamente, planejar um novo ciclo, comprar novamente. Então, o resultado financeiro está diretamente ligado a isso. Eu dei o exemplo do estabelecimento que eu fui, procurei determinado item e não tinha. Então ele deixa de lucrar. O resultado financeiro dele fica comprometido. Se o resultado financeiro fica comprometido e eu não estabeleço, se eu não pratico um equilíbrio adequado para o meu estoque, para regular o meu estoque, compreendido entre a movimentação e abastecimento e sortimento, entre depósito e gôndola, por exemplo, aí no ramo alimentício de mercado, eu não estou reduzindo gasto, estou aumentando, porque eu deixo de lucrar. Muitas vezes acha que ter um pouco estoque, eu estou reduzindo gasto. Eu não tem que ter um pouco estoque ou muito estoque, eu tenho que ter o estoque suficiente. Eu tendo muito estoque, talvez ele se traduz em alto gasto, em alto custo. Mas talvez não. Se aquela quantidade considerada alta de estoque for o suficiente para equilibrar o meu estoque e atender a minha demanda de venda, na realidade eu estou tendo lucro. E se a minha quantidade for consideravelmente pouca, mas for o suficiente para equilibrar o meu estoque compreendido entre a movimentação de depósito para a gôndola, aí no ramo alimentício de mercado, por exemplo, se traduz em lucro. Bem, pessoal, nós ficamos por aqui, Quero informar que estamos no segundo módulo, reinformar, melhor dizendo, e terminamos a nossa primeira aula, que na sequência do nosso programa do curso de logística é a aula terceira, é a aula 03, que tem por tema a gestão de estoques. Depois dessa aula, teremos a quarta aula,
que ainda tratará sobre gestão de estoques, e eu te vejo lá, certo? Mas antes de me despedir efetivamente, quero frisar que toda a nossa aula, né, nós temos por referências o Tito Salgado, na sua obra Logística, Práticas, Técnicas e Processos de Melhorias, editado pelo SENAC, no ano de 2013, né? Uma junção entre SENAC Rio e São Paulo, uma bela junção, uma bela obra do professor Tito Salgado, do professor Acioli, que é da Cademp, né? Editada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem por título Gestão de Estoques, que foi de extrema também aplicabilidade e utilidade na composição dessa aula. E para finalizar aqui, uma terceira referência, também por sobrenome Salgado, o nosso professor Júlio Salgado, na sua obra Mestre de Obras, Gestão Básica para a Construção Civil, editado pela Érica, em 2011, de São Paulo. Bem, grande abraço para vocês, até a próxima aula.